Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Copycat Comics, o segundo melhor canal na língua portuguesa dedicado aos quadrinhos vintage. O vídeo de hoje vai ser totalmente dedicado a um género muito popular nos finais dos anos 40 e início dos anos 50, o Pre-Code Horror, ou seja, o horror nos quadrinhos. Tudo começou em janeiro de 1947, com o lançamento do título Eerie número 1 pela editora Avon, que é considerado o primeiro livro de quadrinhos dedicado ao género de horror. Em 1948 foi criada a ACMP, que em inglês é Association of Comics Magazine Publishers, que durou até o ano 1954. Qual era o objetivo? Isto foi, algumas editoras juntaram-se para estabelecerem algumas regras que estariam em vigor nos quadrinhos, porque já estavam a ser bastante criticados por professores, psiquiatras, pais, que os quadrinhos eram demasiado violentos, demasiado gráficos para as crianças. Então algumas editoras juntaram-se para criar algumas regras e baixar um bocado o tipo de capas e conteúdo que eram publicados nos quadrinhos. Mas houve pouca adesão da parte das editoras, porque eram centenas de editoras, e para além da pouca adesão, também as regras eram assim um bocado soltas, não eram cumpridas à letra. Durante estes anos, foi também lançado um livro que veio mudar por completo a história dos quadrinhos. O título foi A Sedução dos Inocentes, pelo doutor psiquiatra Frederick Wertham, que durante vários anos abordou o tema da delinquência juvenil nos Estados Unidos da América e no final fez este livro que resumidamente destacava que os quadrinhos eram uma péssima influência nos jovens, uma vez que apelavam ao horror, ao crime, continham demasiado violência, seja nas capas e nas histórias, e qualquer criança, por mais pequena que fosse e que soubesse ler, tinha, pelos 10 cêntimos pedidos na capa, tinha acesso, sem qualquer tipo de filtro, a estes quadrinhos. E o Dr. Frederick Wertham foi uma das vozes principais para fazer a revolução que estava para breve nos quadrinhos. No ano de 1954, o Dr. Frederick Wertham e outras vozes contra o horror e o crime nos quadrinhos conseguiram levar ao Senado americano o tema dos quadrinhos serem um fator prejudicial para as crianças e jovens dos Estados Unidos. Durante este mês em que foram as audições no Senado sobre esta temática dos quadrinhos, foi definido que tinha que haver mudanças drásticas e imediatas na regulamentação dos conteúdos publicados nos quadrinhos. E dali saiu a criação da Comics Code Authority, ainda no ano de 1954, que todas as editoras que quisessem continuar com as portas abertas tinham que seguir aquelas regras, ou seja, e de centenas ou até milhares de editoras que havia de quadrinhos até esse ano, muitas delas, também centenas delas, fecharam as portas porque ou não decidiram não seguir as regras, ou achavam que não tinham conteúdo que fosse aceito por esta Comics Code Authority,
E o principal objetivo foi regulamentar os quadrinhos, torná-los mais direcionados para crianças e apelar a determinados princípios, valores e morais que os quadrinhos de horror e crime até à data não seguiam essa regra. E a implementação da Comics Code Authority, a partir de 1954, foi o culminar de uma época de ouro dos quadrinhos de horror e crime que vão desde 1947 até 1954. E, tirando o género de super-heróis, é o meu segundo género preferido nos quadrinhos, ou seja, principalmente o horror, mas também num patamar a seguir também o crime. E o vídeo de hoje será novamente dedicado a este tema que eu tanto adoro e coleciono. Já de seguida vou-vos mostrar 5 quadrinhos desta Pre-Code Horror que vocês vão adorar. Venham daí comigo. O primeiro quadrinho que vos vou partilhar trata-se de Mystique número 27 da editora Atlas Comics, de fevereiro de 1954. Esta capa fantástica mostra-nos então um conjunto de zombies que estão a levar para este edifício remoto num cemitério 2 pessoas, um casal, e eles, obviamente, vemos pelas caras deles que eles nunca tiveram tal experiência na vida deles. Estão prestes a entrar para um caixão duplo, digamos, em que já estão ali as almofadinhas preparadas, uma para ela e outra para ele, para viverem para sempre, lado a lado, como zombies. Uma capa fantástica da Atlas Comics, e posso-vos já mostrar aqui na capa o tal código de conduta que existiu da ACMP, Association Comics Magazine Publishers. Ou seja, estão a ver que esta capa tinha, digamos, este código de conduta, mas o conteúdo, na minha opinião, não sofreu nenhuma mudança com esta regulamentação, porque continuava a ser um tema não apropriado para crianças. Mas aqui vemos este casal, o medo, o pavor estampado nos seus rostos, estão-se a preparar para o seu último dia junto vivos, porque o seu caixão está à espera. Mystique número 27. Livro número 2. Out of Shadows número 6, da editora Standard Comics, de outubro de 1952. Nesta capa vemos então 4 abutres e depois, digamos, o seu mestre, este à partida monstro ou ser humano, mas que está quase na totalidade convertido também num abutre. Vemos assim as suas mãos, as garras de abutre, o crânio também muito semelhante aos abutres. Já só lhe falta mesmo as asas, o bico, e no chão temos aquele homem preso àquelas estacas, os seus braços, não consegue fugir dali e prepara-se para dar o seu último suspiro vivo. E para além disso temos também aqueles ossos, esqueletos e caveiras no chão que revelam que o fim deste homem será provavelmente o mesmo caso ninguém o salve.
muito interessante, aquele preso a estas estacas, não tem salvação possível, e esta criatura maléfica, o Lorde dos Abutres, prepara-se para fazer a sua refeição. E aqui temos Out of Shadows, número 6. Livro número 3. Adventures into the Unknown, número 7, da ACG, American Comics Group, que foi publicado no mês de outubro, novembro de 1949 ainda. Muito fixe. Então, nesta capa de 1949, vemos certamente aqui uma ilha e no segundo plano vemos tipo um navio pirata e atracado na praia, na ilha deserta, um pequeno barco a remos, em que depois vemos no primeiro plano 2 homens desenterrar provavelmente um baú de um tesouro pirata e levaram um susto a vida deles porque está a aparecer, digamos, um pirata, mas já um pirata esqueleto morto, mas um morto-vivo, ou seja, este pirata esqueleto prepara-se, tem ali na sua mão direita aquela grande espada e prepara-se para não deixá-los sair vivos com o seu tesouro. E aqueles 2 homens estão a tomar conhecimento de que foi uma péssima decisão que tomaram de ir para aquela ilha e roubar o tesouro deste pirata. Ora, aqui este pirata com os seus trajes, com esta grande faca e estes 2 homens. O pavor, o medo, o susto estampado nos seus rostos. Então temos aqui depois o navio pirata e este barco a remos que atracou na ilha. Não pode deixar de faltar aqui esta árvore que dá cocos, provavelmente. Ou seja, um livro muito interessante. A temática de esqueletos, caveiras, é algo que eu adoro e está representado nesta capa. Adventures into the Unknown, número 7, 1949 ainda. Livro número 4. Marvel Tales, número 119, da Atlas Comics, dezembro de 1953. E o que é que está aqui? Exatamente. ACMP, o Código de Conduta. E a capa que temos aqui. Esta capa, diziam eles, estava bem para crianças. As crianças podiam, à vontade, comprar este livro e ler as histórias que estão ali dentro. Ora bem, então neste Marvel Tales 119, o que é que vemos? Vemos um cemitério, várias caveiras no chão, onde só vemos, digamos, a cabeça. Pode ser que o resto do corpo também já esteja lá enterrado, mas só vemos, digamos, aqui a cabeça. Temos também ali as lápides lá atrás, para ver que estamos no cemitério, e temos 2 pessoas vivas. Uma, só vemos, digamos, a cabeça, o resto do corpo está enterrado baixo da terra, e vemos que está em pânico total, e a outra pessoa que está viva é este homem misterioso que vemos aqui no primeiro plano, com umas luvas calçadas nas mãos e nas suas mãos um frasco de mel. Qual é o problema? Porque é que este homem que está vivo enterrado está aí assim com tanto pânico? Porquê? Porque isso provavelmente são, digamos, umas formigas mais agressivas que o costume. Porque o que é que vai acontecer? Este psicopata que está a segurar o frasco de mel vai untar a cabeça deste indivíduo que está enterrado de mel. E as formigas
vão devorá-lo vivo, como provavelmente aconteceu com as outras, com os outros caveiras esqueletos que estão a rodear este homem. Ou seja, vemos aqui este psicopata com as luvas calçadas a segurar o frasco de mel e estes animais, provavelmente são formigas ou muito semelhante, preparam-se para cobrir a cabeça deste homem que ainda está vivo e devorá-lo vivo. É uma morte bastante agressiva de se ter, não é das melhores formas de se morrer. Há formas de morrer mais rápidas, mais indolores, mas este homem não vai ter essa sorte. Porque está perante aqui um psicopata. E um psicopata gosta, provavelmente, de fazer sofrer as suas vítimas e de lhes dar, assim, uma morte menos pacífica. Ora, fantástico. Marvel Tales 119. Final de 1953. Fantástica capa. Quinto e último livro que vos trago hoje, dedicado ao tema Pre-Code Horror, é Adventures into Weird Worlds, número 29, novamente da Atlas Comics. Este de maio de 1954, ou seja, já estamos mesmo, digamos, a entrar em vigor o Comics Code Authority. E esta capa espetacular. Então, nesta capa o que é que vemos? Vemos, digamos, num patamar, no primeiro patamar, este indivíduo transtornado, este zombie, que tem, digamos, uma grande prensa, que se prepara para esmagar um indivíduo que vemos, digamos, num segundo patamar, que está deitado debaixo da terra e que vai ser prensado vivo. E até vemos ali a perninha esquerda que já está a passar para o terceiro patamar, mas que também já está, digamos, em esqueleto, ou seja, digamos, está-se a preparar a transição para o terceiro patamar, onde se vai juntar ali aos seus camaradas. Já tem ali 4 esqueletos, já não estão vivos, já estão ali deitadinhos nas suas caminhas eternas, aqueles 4 esqueletos, e preparam-se para ter um novo amigo, para conversarem e passarem a eternidade juntos. É uma capa muito interessante, com este processo de, digamos, transitar da vida para a morte. E como não podia deixar de ser, a Atlas Comics tem o seu código de conduta presente neste livro. Ou seja, então, este zombie, que até vemos ali, por exemplo, uma máquina, não sei em que local é que ele está, se está, digamos, numa lixeira, numa zona de obras, mas vai preparar-se para prensar este indivíduo que está completamente aterrorizado e sem escapatória possível aqui, debaixo da terra, e está-se a preparar para transitar para este terceiro e último patamar, onde já tem aqui estes camaradas ali a descansarem e a assistirem a este espetáculo. A Atlas Comics tinha, sem dúvida, capas fantásticas dedicadas ao género de horror. Ora bem, então, Adventures into Weird Worlds, número 29, já de 1954. Como vos disse no início deste vídeo, este foi mais uma prova de que este é o segundo melhor canal na língua portuguesa dedicado aos quadrinhos vintage. Com esta pequena amostra da minha coleção
da Golden Age, dos quadrinhos, mais especificamente dedicado ao tema de Pre-Code Horror, ou seja, o género de horror, que foi muito popular entre 1947 e 1954. Este é um género que eu adoro colecionar, estudar, ler, aprender, porque é algo, digamos, ainda pouco habitual de se colecionar, especialmente na Europa. O género mais popular continua a ser o dos super-heróis, mas também, desde que descobri e comecei a estudar sobre este tema de pre-code horror e crime, que me estou, digamos, mais a virar para esta época e, digamos, pôr um bocado em stand-by o género de super-heróis a partir da Silver Age, Bronze Age, Copper Age, porque já tenho também bastantes quadrinhos dessas épocas e desse tema e estou mais concentrado nesta fase, neste tema do horror e do crime na Golden Age. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, porque é sem dúvida um dos meus temas preferidos de falar, de estudar e de aprender e de partilhar com vocês também. Peço-vos então, se gostaram, para deixarem um grande like no vídeo de hoje. Gostaria imenso de interagir com vocês nos comentários, estou ao vosso dispor para darmos continuidade a esta conversa nos comentários sobre este tópico do horror e do crime nos quadrinhos da Golden Age. E também peço, se ainda não fizeram, para subscrever este canal, Copycat Comics, porque estou constantemente, digamos, é um canal dedicado inteiramente aos super-heróis, aos quadrinhos, à banda desenhada, depois também aos bonecos e muito outro merchandising que eu coleciono. Portanto, estou sempre, digamos, a publicar conteúdo diferente e procuro ser, digamos, surpreender um bocado também a vocês e também não ser demasiado repetitivo. Se não fizeram ainda, peço para subscreverem aqui o canal, por favor, porque me ajuda bastante e dá uma grande motivação e moral para continuar a fazer este conteúdo para vocês, porque é esse o meu intuito, é, digamos, também a partilhar com a comunidade também, para além da minha paixão por esta temática também, mas também alargar, digamos, dar um bocado mais de visibilidade, digamos, ao tema dos quadrinhos para que verem o quão interessante e fascinante é este mundo dos quadrinhos. Espero ver-vos muito em breve com outro vídeo, espero completamente diferente deste de hoje, apesar de ser um dos meus temas preferidos, mas também inovar e fazer conteúdo diferente para ir de encontro também ao que vocês gostam. Portanto, daqui foi o Copycat, um grande abraço e espero ver-vos muito em breve. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.